Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Nos slides anteriores que o professor falou da aula anterior, nós vimos essa questão das empresas transnacionais. Então, agora aqui, nós vamos entender um pouquinho melhor como que funciona isso na prática, né? No mundo globalizado. Como que, como que esse dinheiro que circula em todo o mundo e ele passa, às vezes, despercebidos em certas situações que nós, no mundo comum, não percebemos, não nos damos conta, ou às vezes a gente acha que é tudo muito normal. A circulação dos capitais financeiros, ele atravessa as fronteiras nacionais livremente. É claro, eu quero montar uma filial, quero expandir, então eu vou montar uma filial lá no Nordeste ou na Argentina. Então, dependendo de onde está funcionando o melhor negócio, eu vou querer colocar lá. Ora, se, se é, agora, nesse momento da pandemia, né? Temos toda essa questão nos países asiáticos. O que algumas corporações europeias com sede na Europa estão fazendo? Estão tirando os seus parques industriais, né? a sua empresa onde fazia a industrialização, desses locais e trazendo para outros locais. Então, por que faz isso? Por uma questão de negócio, simplesmente. Porque lá deixou de ser interessante, deixou de ser lucrativo para esta empresa. Sem regras rígidas capazes de limitar sua entrada e saída de um país, isso não ocorre com a circulação de produtos industrializados, serviços e, em especial, pessoas entre fronteiras. Ou seja, os produtos, serviços, pessoas, nós não temos essa livre circulação em todo o globo terrestre. Mas nós podemos, né? É mais fácil para a gente abrir e fechar uma empresa pelo mundo do que nós mesmos circular. Precisamos, por exemplo, nós pessoas precisamos de um visto exclusivo, especial, né? Uma liberação de tal país para poder permanecer, entrar e sair nele. Então, em todo o mundo, bancos, corretoras e fundos de investimento possuem em seus quadros especialistas, alguns deles com o Prêmio Nobel em seus currículos, em lucrar com a variação do preço de moedas, taxas de juro, empresas, imóveis, petróleo, até produtos agrícolas. Negociam diariamente bilhões de dólares, mas não estão interessados em fabricar produtos ou gerar empregos. Procuram unicamente chances de ganhar dinheiro no menor intervalo de tempo possível. E para isso possuem escritórios em locais tão diferentes como a Tunísia e a Tailândia. Quando encontram a oportunidade, sua ação é comparada a de piranhas que descobrem sangue num animal que atravessa o rio. Se acham que o dólar pode subir, investem o dinheiro que têm e o que não tem na compra da moeda num ataque tão violento que o dólar acaba mesmo subindo. Então isso faz parte de um trecho, né, de Gustavo Patu, A Especulação Financeira, foi publicado pela Publifolha em 2001 e tem ali disponível no site do jornal A Folha de São Paulo. Então, como que funciona, né, esse negócio? Para a gente perceber que muitas vezes uma empresa ela pode estar nesse momento no topo dos negócios, como daqui a um ano ela pode estar lá embaixo. Quando uma grande corporação, por exemplo, compra uma pequena empresa que está produzindo algum produto que está tendo muito sucesso no mercado e as pessoas estão comprando mais este produto. Então o que ela faz, né? Ela compra essa pequena empresa para poder ter lucros nesse produto que essa pequena empresa está produzindo e está vendendo muito. Mas não é simplesmente para ter esse negócio em si, mas é para, às vezes, deixar de tirar lucro de um produto que essa grande corporação já tem no mercado. De repente, daqui 6 meses, esse produto some. Então, são visões de negócio, né? Aonde que a gente pode lucrar mais, como que a gente pode lucrar. Então, como o texto de Gustavo Patu indica,
A especulação financeira, ela movimenta o capital internacionalmente em busca do maior lucro possível. Não tem nada de errado em você lucrar, já falamos disso. Aqui o que nós estamos discutindo é como isso acontece, os objetivos, as causas e as consequências disso. Ou seja, quando eu compro uma empresa assim, quais as consequências, por exemplo, para os funcionários, para as famílias daquelas pessoas que trabalham lá naquela empresa? Quando eu compro uma pequena empresa que está situada numa cidade de interior, e depois eu fecho, por exemplo, essa empresa ou levo para outro lugar. Como que fica então aquele município que às vezes tinha aquela renda daquela empresa? Como que ela vai fazer os investimentos dela depois no município? Então, trazem consequências quando nós deixamos isso livremente, né? Então, uma perguntinha aqui de reflexão para nós. Quais podem ser os efeitos dessa movimentação tão veloz de capital nas vidas das pessoas comuns? Aquelas que não vivem do lucro da especulação. Há muito tempo, então, todos os países reconhecem o risco de permitir a liberdade de circulação de capitais especulativos. A crise econômica iniciada em setembro de 2008, vimos no início da aula passada, levantou novamente um debate mundial a respeito desse assunto. As decisões dos especuladores não afetam apenas seus negócios. Elas podem gerar consequências para a manutenção dos níveis de emprego e de produtividade econômica dos países. Então, por exemplo, se nós, olha só, né? A gente fala muito que nós precisamos ter novos tipos de energia, energias mais limpas. Precisamos, por exemplo, trocar o combustível, que é o petróleo neste momento, o principal dos automotivos, para uma energia mais limpa, que polua menos, porque a gente precisa cuidar do nosso planeta. Ótimo. Quais as consequências disso? Todas aquelas pessoas que fabricavam os carros com combustível, com biocombustível, se cai a demanda pela compra desses produtos, onde que elas vão trabalhar? Como que essas famílias vão viver? E aqueles municípios onde essas fábricas estão instaladas, em que todo o imposto gerado ia para o município que ele fazia os seus investimentos, né? Asfaltamento, educação, saúde. Como que faz? Da onde vai vir esse imposto? Da onde vai vir esse investimento para gerar esses negócios? Então, é preciso se pensar em tudo isso antes de tomar qualquer decisão de política nova. As decisões, então, dos especuladores não afetam apenas seus negócios, elas podem gerar consequências para a manutenção dos níveis de emprego e de produtividade econômica dos países. Quando uma grande corporação resolve tirar a sua indústria, a sua empresa de um país, as consequências são graves para aquele país. Como que vai organizar isto? Mas de que forma somos afetados pela especulação financeira? Imagine, por exemplo, então, que investidores apostaram capital na elevação dos preços da soja. Se perceberem o menor sinal de risco de queda do preço desse produto no mercado internacional, eles vão retirar rapidamente o capital investido e apostarão em outro produto, no minério de ferro, por exemplo. Ou em outra forma de ganhar dinheiro, como adquirir títulos da dívida pública de um país. Então, se neste momento a previsão de uma safra grande de soja, em que vai vender muito e vai trazer bons recursos financeiros, e eu tenho um dinheiro aqui que eu não estou utilizando e não vou ter necessidade de utilizar no próximo ano, eu vou lá e compro ações, por exemplo, de uma empresa, ou compro a própria soja. Se daqui 3 meses dá uma grande tempestade, sei lá, um grande fenômeno natural acontece e a produção de soja ela é devastada e eu vou perder dinheiro com isso, o que eu faço? Eu vou lá e vendo essa minha participação, eu retiro rapidamente então e eu caio fora e vou investir em outra coisa. Então isso é simplesmente especular.
E quem que ficou com o prejuízo todo? Quem tem o maior domínio dessas ações, desses negócios. Ou as famílias, né, que estão por trás do negócio. Então, quais são as características do mercado financeiro? O risco, a especulação, o medo de perder dinheiro, a lucratividade. A novidade está na velocidade das transações financeiras e nas amplas possibilidades de especulação. Um investidor, ele pode comprar e vender diversas ações em apenas um dia, aproveitando inclusive os fusos horários do planeta. Ele pode monitorar o comportamento dos seus investimentos na tela de um computador. E se ele tiver sangue frio, ou seja, tranquilidade, calma, ele pode fazer apostas mais arriscadas. É como você ir num cassino e sentar numa mesa de jogos e ficar fazendo apostas, né? Ou para quem joga pôquer, se sentar na mesa e ficar apostando. Você garante que você está ganhando, né? Que você vai ganhar de quem está ali na mesa porque você conhece, porque você acha que está com sorte. E aí você começa. E de repente ao redor aparecem pessoas e tem um novo grau de apostas dessas pessoas que estão apenas acompanhando seu jogo e que começam a apostar o dinheiro em você, que acham que você vai ganhar. Então, do que você ganhar, ela aposta para ganhar também. Mas essa pessoa de repente não conhece os outros que estão na mesa jogando. Foi apenas no que você falou, que você sabe jogar, que você vai ganhar. Mas você começa a jogar, ganha a primeira, ganha a segunda, perde a terceira. A pessoa já ficou com o pé atrás. Você perdeu a quarta. O que ele faz? Já vai lá e já não aposta mais em você. Então isso é investimento, né? Você vai investir naquilo que você tem certeza que vai dar retorno para você. A partir do momento que você percebe que não está tendo lucro para você, você começa a tirar o seu dinheiro dali. Em setembro, então, de 2011, está na nossa página 16, eclodiu, né? Apareceu, explodiu em Nova York o movimento Occupy Wall Street. Wall Street vocês conhecem, sabem o que é. E essas pessoas entendiam que os efeitos sociais desse ato eram por demais nocivos. E a frase símbolo do movimento, ela era bem significativa, dizia: nós somos os 99%, indicando que a renda, os ganhos, os lucros da enorme maioria das pessoas não vem dos lucros da especulação, mas do trabalho. Então, se eu estou especulando, né, investimento em ações de uma empresa, eu não estou levando em consideração as pessoas que estão lá trabalhando e todas as outras pessoas que dependem do trabalho dessas pessoas nesta empresa, ou seja, estes 99%. Então, movimentos parecidos depois apareceram, né, na Espanha, Portugal, Grécia e também aqui em São Paulo, no Brasil. Na prática, como essas apostas afetam a sociedade brasileira? A entrada e a saída de dólares na economia brasileira, elas influenciam a taxa de câmbio. Os exportadores brasileiros são afetados pelo dólar desvalorizado em relação ao real. Eles exportam em dólar e convertem essa moeda em reais. Quanto mais valorizado estiver o dólar, mais reais terão para investir na aquisição de novas tecnologias, na contratação de mão de obra e na expansão da produção agrícola ou industrial. O dólar desvalorizado, em face do real, ele reduz essas possibilidades e pode levar o empresário nacional a ter de fazer demissões e reduzir investimentos na produção de bens para exportação. A expansão do comércio internacional, ela fortaleceu o poder econômico e político das grandes corporações transnacionais. As atividades dessas empresas já estavam apresentando significativa expansão no pós-guerra. Lembra lá da nossa aula primeira. E é desnecessário dizer, então, que as principais corporações transnacionais, elas são dos Estados Unidos e são do Japão. Então, gigantes como Microsoft, Apple, Yahoo, Google, Ford, Sony, Honda, Toyota, elas são exemplos dessas grandes corporações e essas marcas fazem parte do nosso dia a dia. Essas empresas,
elas são denominadas transnacionais, em virtude da possibilidade de desenvolverem suas atividades em diferentes regiões ou países espalhadas pelo planeta. Tem um autor que diz que elas funcionam como um polvo, né? É o Inácio Ramanot, ele é diretor do Le Monde Diplomatique, e é autor de um livro chamado Geopolítica do Caos. Por que ele diz que é um polvo? Porque elas não ficam restritas apenas à produção e à comercialização de automóveis, por exemplo. A Ford, ela fabrica só automóveis, a empresa em si, né? Ela diversifica as ações dela, atuando no setor financeiro, na prestação de serviço e até mesmo na agricultura. Então, uma única corporação ela pode atuar em diferentes países ao mesmo tempo, como se fosse um polvo que estende os seus tentáculos por todo, né? Ou como uma árvore que vai colocando as suas raízes por diversos espaços. Na atualidade, então, caso seja levado em consideração o volume de negócios globais realizados somente pelas 200 maiores corporações transnacionais em todo o mundo, este montante corresponde a 25% de toda a atividade econômica no mundo, segundo as informações de Inácio Ramonet. As principais corporações pertencem apenas a estes países. Olha só. Está na apostila de vocês esta informação. Japão tem 62 grandes corporações que estão espalhadas por todo o mundo. Estados Unidos 53, Alemanha 23, França 19, Reino Unido 11, Coreia do Sul 6, Itália 5, Holanda 4. Então, vamos ver a França aqui bem rapidamente no exemplo, né? A Renault é francesa. A Renault se uniu com a Nissan. Olha só, né? Os negócios vão acontecendo. Porém, a Renault está com um problema sério, segundo informações que apareceu num artigo aí 2 semanas atrás, com uma questão séria financeira. E a Renault, por causa de toda essa situação que a gente está vivendo da pandemia sanitária no mundo, ela está correndo risco de ser fechada. Então, todas as empresas, concessionárias que estão espalhadas em todo o mundo da Renault, elas correm o risco de serem fechadas e essas pessoas que trabalham aí, elas podem ser demitidas. Como que essas pessoas vão passar a viver? Acha outro emprego, professor, ok. Mas vai levar um tempo para elas se reorganizarem, né? E todas as pessoas que estão dependentes dessa pessoa, né? A sua família, outros familiares, como que funciona? E os municípios onde elas estão instaladas, que dependem dessas empresas, né? Enquanto retorno dos impostos. Como que vai ficar? Dados referentes, então, ao volume de negócios de cada uma dessas grandes corporações, revelam que elas movimentam no mundo mais do que o PIB de muitos países somados. Em termos de produção de riqueza, elas superam algumas economias nacionais ou se equivalem a elas. É do seu significativo poderio econômico que elas retiram sua força política no mundo globalizado. Então, eu vou indicar para vocês assistirem um filme que está passando neste momento, Ford versus Ferrari. Vocês vão entender um pouquinho dessa ideia de globalização, fusões, né? Por que acontece, investimento. Então, por que a Ford decide lá no início investir em carros de corrida? Como que acontece isso? Como que ela ganha com isto? É bem interessante. Tá? As grandes corporações ela têm força política para interferir nas negociações entre os países, procurando realizar seus interesses econômicos, claro, né? Se eu tenho uma empresa funcionando num país pequeno ou numa cidade pequena em que eu dou retorno dos meus impostos, se eu falo em sair, se eu falo em que eu não estou gostando de certas coisas, o gestor público vai levar isso em consideração para tomar certas atitudes, né? Fazer funcionar certas coisas. Elas tomam decisões sobre as melhores oportunidades de negócios e podem deslocar atividades e unidades de produção de um país para outro. As empresas transnacionais, elas podem fabricar diferentes partes de um automóvel, por exemplo, em diferentes países ou regiões do mundo. Elas buscam a mão de obra e a matéria-prima mais barata possível, sempre procurando aumentar o seu poder de lucratividade.
para concorrer, para continuar no mercado, para continuar produzindo, vendendo bastante, ela precisa ter um custo menor. E então esta acirrada competição econômica, ela conduz essas corporações a agir de forma rápida para garantir seus ganhos e, às vezes, sua sobrevivência num mercado implacável. Somadas aos bancos, às corretoras e aos maiores investidores privados de um modo geral, é possível afirmar que as grandes corporações têm enorme capacidade para ditar os rumos da economia mundial. Preste bem atenção nisso. Esse poder excessivo que é concedido ao capital especulativo e às grandes corporações transnacionais, ele coloca a economia internacional em risco, pelo motivo em que todos se tornam reféns das decisões tomadas pelos interesses de curto prazo e pelas ambições muito restritas dos capitalistas. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!